ao treinamento da 17.034, essa norma que trata da produção de materiais de referência certificados. É uma norma recente, né? Desde quando a ISO Guia 34 se transformou numa norma. Ela é uma norma um pouquinho complexa em alguns aspectos, mas vocês vão ver que ela não é muito diferente das normas da família ISO, da ISO Renco e da 9000, e que a gente está bem habituado a trabalhar. Ela é mais técnica, né? Assim como a 17.025, a 17.043, então é uma norma que não trata só do sistema de gestão, ela é extremamente técnica. Então, ela é para pessoas que realmente querem produzir materiais de referência e estão interessados nesse tema. Espero que vocês consigam aproveitar, tenham um excelente aproveitamento do treinamento, e vou colocar todos os meus esforços para que vocês saiam daqui conhecendo, entendendo, interpretando os requisitos e ficando mais à vontade com essa produção de materiais de referência que é tão importante para o nosso país. Vamos lá. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou Alessandra Baroni, sou graduada, mestre e doutora em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, né? Já faz uns bons anos, eu me formei em 1994. Quando eu estava no meio do meu doutorado, eu fui convidada a ser docente da Escola de Engenharia Mauá e fui por 15 anos docente nos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, em diversas disciplinas. E desde 2006 eu atuo como avaliadora, líder e técnica da Coordenadoria Geral de Acreditação do Inmetro, atuando nas 3 normas que a acreditação da família da ISO. A 17.025, a 17.034 e a 17.043. Em 2011, eu fundei a Baroni Consultoria, então também atuo com consultoria nessas 3 normas. E em 2022, eu idealizei o Acredita Academy, que é uma plataforma de treinamentos assim pronta para uso, que aqui cheio de exemplos, espero que vocês consigam utilizar o treinamento a 17.034 assim que concluir o curso. A Acredita Academy, assim, a nossa missão é fazer treinamentos de assuntos que são bem técnicos, de maneira bem simplificada, para que todo mundo, é meio plug and play, para que todo mundo possa pegar o treinamento e já possa utilizar, né? Sendo que a gente tem um fórum de dúvidas e de interação entre os usuários, mas é uma forma da gente poder facilitar e retornar e contribuir para essa formação nessas áreas de acreditação de laboratórios e que envolvem as áreas correlatas, que é a produção de material de referência em sede de proficiência, da melhor maneira possível. Eu tenho particularmente experiência nas áreas, né, que envolvem a minha formação, que é engenharia de alimentos, engenharia química, que é a área de meio ambiente, alimentos e bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, a parte toda de agro. A gente atua bastante nessa área também, tanto em ensaios químicos ou ensaios biológicos, né, dando mais ênfase para a microbiologia. A gente atua bastante também, né, eu digo pela empresa, né, mas eu particularmente gosto muito de validação de método, incerteza de medição, então meu expertise está bem mais nessa área técnica. Vamos começar o curso? Então vamos ver o que a 17.034 aborda. E qual que é o grande objetivo da 17.034? Né? É garantir que as organizações produzam materiais com qualidade, com a melhor qualidade possível. Como? Né? Com uma organização clara dos processos e todo o trabalho documentado, registrado, com uma equipe preparada, competente, que todo o controle dessa produção, né, e do pós-venda, do material que depois foi vendido, seja feita de maneira excelente e o que todos os testes e que todas as verificações dessa produção seja feita com a maior excelência, a maior qualidade possível. O escopo da norma especifica requisitos gerais para a competência e operação consistente desses produtores de materiais de referência. E esses materiais de referência, a norma fala que no escopo que elas podem ser materiais de referência certificados ou não. Já vamos ver a definição desses dois, né? E essa norma pode ser usada como parte, né, de uma organização que faz a produção de
materiais de referência, então ele pode utilizar como uma ferramenta, e os órgãos acreditadores e certificadores também podem se utilizar dessa norma. Isso está descrito na própria norma, né, como escopo dela. Bem, as referências normativas relacionadas a essa norma envolvem a 17.025, vocês vão ver que ela vai ser muito citada, a 9.001, que é a base dos requisitos da parte de sistema de gestão, né? E os guias de referências, o guia 30, 31 e 35, que são citadas ao longo do treinamento, bastante a 35, que envolve toda a parte operacional e estatística. Agora vamos para termos e definições, né? Quem que é o produtor? O produtor é uma organização responsável por criar, gerenciar e fornecer materiais de referência. Ele deve seguir padrões de qualidade e comprovar sua capacidade técnica. O MRC, por sua vez, é um material especial com valores certificados e documentados. É usado principalmente para garantir precisão das medições, testar métodos e calibrar equipamentos, é o que é mais utilizado. E o material de referência é um material que é uniforme e estável, usado para medições, deve manter suas características ao longo do tempo, se armazenado corretamente. Quer dizer, e deve ser, e se armazenado, ele vai manter suas características ao longo do tempo. O que é um valor certificado? É um número ou medida oficial atribuída ao material de referência com informações sobre sua precisão e origem. É obtido através de testes rigorosos e comparações com padrões reconhecidos. É o que a gente vai ver ao longo do tempo. O que é a diferença de material de referência e material de referência certificado? É o valor certificado. E imparcialidade é o compromisso de agir sem favoritismo ou interesse pessoal. Significa tomar decisões baseadas apenas em fatos e dados técnicos. Não tem nenhuma emoção aí, é só razão. Um documento do material de referência, o que ele é? É o guia que acompanha o material, com informações sobre como usar, guardar, manusear o produto, inclui instruções importantes e data de validade. Isso é o tal do certificado do material de referência. A gente vai falar detalhadamente isso ao longo do treinamento. E o que é o mensurando definido operacionalmente? Vocês vão ver que a gente vai de novo descrever isso durante o treinamento. É uma característica que pode ser medida seguindo um método padrão específico. O método define exatamente como fazer a medição para garantir que todos obtenham resultados comparáveis. De uma maneira geral, isso é simplesmente um mensurando que só pode ser feito, né, que o valor dele é associado àquela metodologia. Tem que ser feito por aquele método. Quando feito por aquele método, todo mundo que usa o mesmo método tem resultado comparável. Porque existem mensurandos analíticos que você pode fazer por várias metodologias. Quando ele é definido operacionalmente, ele só pode fazer pela metodologia no qual ele está associado àquele resultado. E agora vamos falar um pouco da norma de maneiras gerais, né? O que a gente tem aqui de maneiras gerais? A gente tem, nos requisitos gerais, a questão da imparcialidade, da confidencialidade e da análise crítica de pedido, proposta e contrato. Esse aqui é os requisitos 4 da norma, que são os requisitos gerais, que a gente vai aprofundar cada um deles ao longo do treinamento. Depois a gente tem os requisitos de estrutura, que são os requisitos 5, que falam bastante da estrutura organizacional, que a empresa precisa ser legalmente constituída, quem são os players, né? Quem é a alta direção, quem que é a gerência técnica, quem que é responsável pela qualidade, quais são as relações entre eles dentro da organização. Nos requisitos de recurso, que são os requisitos 6 da norma, a gente está tratando de recursos humanos, né, da parte de pessoal, da parte de instalações e ambientes, da parte de equipamentos, que inclui todos os insumos, reagentes, os materiais de referência que são envolvidos na produção de material de referência, e também da parte de gestão de compras. Né? Isso tudo é dos requisitos 6, envolvidos no requisito 6 da norma, como é das outras normas também, parecido. Aí vem os requisitos técnicos de produção aqui, que ela é bem diferente das outras normas, né? Vai falar da seleção e validação do material, que nós estamos falando dos requisitos 7. Do controle do processo de produção, do planejamento do processo de produção, da caracterização do material de referência, da análise, da documentação, de toda a parte de transporte e distribuição, né? Então, tudo isso que envolve a produção, desde o planejamento, toda a execução, né, da produção do material de referência, envase, tudo que envolve a produção. Depois, os testes de homogeneidade, estabilidade, caracterização, atribuição de valores, cálculo das incertezas. Depois, quando a gente faz o próprio certificado. Tudo isso está envolvido nos requisitos 7. Além
da parte toda de registro técnico, da parte da distribuição, da parte de reclamação, da parte de gestão de não conformidades, de trabalhos não conformes, basicamente, né, nessa parte, e também da análise dos dados. Tudo isso está envolvido nos requisitos 7. Essa que é o diferentão da norma. Depois a gente vem para os requisitos 8, que é os requisitos relacionados à parte do sistema de gestão, que basicamente seguem toda a família da ISO 9001, né? Então a gente vai ter toda a parte de política da qualidade, de controle de documentos, depois a gente vai ter a parte de abordagem de riscos e oportunidades, gestão de trabalho não conforme, auditorias internas, a parte da análise crítica do sistema de gestão, melhorias, realimentação de clientes, bem, enfim, né? Toda a parte que está tratando dessa parte de sistema de gestão está envolvido aqui dentro do nosso sistema. Portanto, vamos agora alongar, né? Respirar fundo, se ajeitar na cadeira, pegar uma caneta e um papel, porque a gente já precisa, às vezes, anotar um monte de coisa que nos chama a atenção, aquilo que é mais relevante, e lembrando que a escrita é uma maneira de memorização, é uma técnica de memorização muito importante, a gente não pode perder isso ainda, mesmo que você esteja ouvindo, fazendo outras coisas, sempre que tiver alguma coisa que chama a atenção, vai para o seu caderno e anota, e vamos agora começar o nosso treinamento requisito a requisito. Vai começando aos poucos, de repente escuta uma aula, depois repete ela de novo, escuta ela de novo, né? Mantém o foco, não fica assim deixando, né? Começa a assistir, depois passa as férias, volta a assistir de novo da onde parou, porque você já perdeu toda a empolgação e toda a linha de raciocínio que foi desenvolvida ao longo do treinamento. Então, mantenha o foco, tenha disciplina, escolha um horário aí para você poder sempre assistir as aulas para você começar e terminar, e celebre as suas conquistas, né? Cada progresso é um passo importante para a gente entender a norma, a gente tem que estar feliz. Se a gente não entendeu, volta, porque esse treinamento é gravado por conta disso, para você voltar, assistir de novo. E conforme você vai tendo dúvidas, não hesite em colocar aí no nosso fórum e fazer essas perguntas, que nós vamos ter todo o grande prazer em responder. Espero vocês na próxima aula. Agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando de poder dividir com vocês o conhecimento dessa norma, e espero que vocês aproveitem e curtam bastante essa jornada. Bora lá!